Boa noite a todos, boa noite meus amigos, minhas amigas, os companheiros, minhas companheiras de caminhada. Estamos juntos mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de mais uma vez termos a oportunidade de refletir os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, para que nós possamos hoje pensar um pouco sobre vícios. Vamos falar de vícios e suas consequências. Consequências físicas, morais e espirituais. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, fechando nossos olhos por apenas um momento. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de aprendizado, que nós possamos, ao final dessa nossa conversa, dessa nossa palestra, estarmos mais propensos a compreender essas situações de dificuldades, de vícios, onde tantos irmãos nossos que conhecemos, familiares, amigos, que acabam se perdendo por esse caminho tão difícil que é o caminho dos vícios. Eu peço autorização aos mentores, o mentor individual, os mentores amigos, para que possa iniciar mais essa palestra, mais esse aprendizado. Graças a Deus e graças a Jesus. Vícios e suas consequências. Os vícios, eles trazem consequências e danos físicos, como eu disse, danos morais e também danos espirituais. As substâncias alucinógenas, que alteram de alguma forma o comportamento dos seres humanos, existem desde a sua criação. Aquela eterna e incessante busca do prazer, não é? A busca pelo prazer. No início era o ópio, que é desde o começo do mundo que se utilizava o ópio, a folha da coca, as substâncias alucinógenas, utilizadas em cultos, pelos pajés, em rituais, visando afastar maus espíritos e também para outros fins. E o álcool, que sempre e até hoje é considerado uma droga social, mas que é a causa de muitas doenças, destruindo órgãos, levando inclusive à morte e à moralidade, que é muito importante essa parte, Passando pelo vício da nicotina, os cigarros que também aceitam, socialmente por ser uma droga ilícita, como o álcool também, mas que também leva à morte e limitações físicas. O álcool e as drogas, elas causam desestabilidade nos lares e na sociedade. Lá no início, as drogas eram utilizadas, como nós falamos, a folha da coca e tal. Mas, aos poucos, elas foram indo para os laboratórios, e surgiram as drogas sintéticas. Foram largamente usadas, inclusive durante as guerras, Guerra Mundial, para dar coragem aos soldados, para amenizar as dores, para diminuir a fome, para diminuir o frio, até para diminuir a sua fome naqueles lugares inóspitos durante a guerra. Aí nós chegamos aos anos 60. Drogas, sexo, rock and roll, tempo dos hippies, e a droga largamente utilizada, muito rock, todo mundo vivendo como se fosse o último dia, não foi assim? Os anos 60. E hoje nós estamos na época do narguilé, do narguile, onde que as jovens, crianças utilizando, está destruindo os pulmões das nossas crianças, dos nossos jovens, porque é gás carbônico. Se é gás carbônico, é ofensivo sim. Nós vemos crianças fumando, infelizmente, esses narguilés, essas substâncias. Não é inofensivo, não. Causam destruição de informação. O jovem, a criança não está com o corpo formado. E também os tais energéticos, que nós vemos os jovens, as crianças já tomando também, que é cafeína pura, que também vicia. Então, nós falamos aqui dos danos físicos. E quantos danos físicos são causados? Quantas pessoas nós temos hoje nos hospitais
fazendo tratamento por causa de drogas, né? Cirrose hepática, cânceres, né? Por causa dos danos físicos que as drogas causam, que o álcool causa. Quantas pessoas totalmente desconectadas do mundo, né? Com a parte mental afetada por causa de drogas. E como eu já disse na palestra anterior, e infelizmente muitas pessoas, inclusive congressistas, lutando para liberar a droga, como se a droga fosse algo que resolvesse o problema do mundo. Infelizmente não é assim. Muitas pessoas interessadas que seja liberado, mas se nós formos até a Cracolândia e nós cruzamos a todo momento pessoas viciadas, nós sabemos como é difícil a situação dessas pessoas que nós com drogas. Pessoas que nós conhecíamos, que eram pessoas normais, de repente nós vemos a pessoa passando perto da gente, que nós sequer as reconhecemos. Perdem toda a sua identidade, né? E a moralidade, a parte moral, que é muito importante, que é destruída pelo uso de substâncias, né, alucinógenas. Os vícios são devastadores na parte física, mas destrói também muito a parte moral, né, o que é muito triste. Infelizmente, nas nossas ruas, nas cracolândias, né, pode se deparar com pessoas que possuem diplomas. Não é verdade? Nós vemos reportagens sobre isso, que possuem bens materiais e famílias estruturadas e que deixaram tudo pelo vício. Nós vemos lá professores de universidades envolvidos com droga, que estão ali perdidos na droga, na Cracolândia, advogados, pessoas que eram respeitadas na sociedade e por causa da droga se perderam. Ah, eu vou usar só um pouquinho. É só um pouquinho, eu vou só experimentar. O crack é assim, dizem. Felizmente nunca me atentei em utilizar nenhuma delas, né? Mas veja bem, veja como é difícil, né? O viciado perde sua identidade, o seu nome, que muitas vezes é construído a duras penas. Um advogado, um médico, até um juiz, se passar bêbado ou drogado pela rua, ele não é o médico, ele não é o advogado, ele não é o juiz. Ele é apenas aquele bêbado. Ou aquele drogado, ou aquele nóia, como o pessoal chama, né? A pessoa viciada em drogas. Ele não é mais advogado, ele não é mais juiz, ele não é médico, ele é apenas um bêbado. Olha aquele bêbado, ele perde o nome dele, olha aquele viciado. Não é assim? Infelizmente, é muito triste, destrói a sociedade, né? Quem conviveu ou convive com alguém envolvido nos vícios, sabe a dificuldade que se enfrenta. Como é difícil, não é verdade, ter alguém viciado dentro do lar. A desconfiança e a insegurança que isso traz para a família. A insegurança é constante, a desconfiança é constante. Os objetos pessoais, o dinheiro que some, que aquela pessoa pega para manter o vício. E muitas vezes até agride, se não lhe satisfaz as necessidades, especialmente se vive com pais e avós já idosos, que não têm condição de, né, aplacar aquela pessoa, de se defender daquela pessoa. Chegando inclusive à prática de assassinatos que nós vemos. Nós não vemos situações de morte, que o drogado que matou a mãe, matou o pai, para conseguir o dinheiro, para usar daquela substância. Nós vemos muito isso, né? Sem falar no vício em jogos, que também são terríveis. Todo vício é terrível, né? E os vícios antes atingiam mais os homens, mas infelizmente hoje atinge um grande número de mulheres também, tanto na bebida, quanto na droga, quanto em tudo, né? Com essa vida moderna que inseriu as mulheres, né, no sustento das famílias e na revolução industrial, revolução eletrônica, as mulheres entrando no mesmo ritmo do homem, né, no reflexo da vida estressante. E para a mulher é muito estressante, ainda mais, porque a mulher, além, se ela trabalha fora, ela ainda tem que cuidar da casa no final do dia, a grande maioria, que é muito mais difícil, acaba por beber, acaba por fumar, acaba por destruir também seu corpo, sem contar que as mulheres, nós sabemos
que o fisicamente a mulher não resiste tanto a essas substâncias quanto o homem, porque o corpo físico da mulher é um pouco mais frágil, sim, né? Então, desculpe. Isso, né? Então, o vício está aí. A causa muito comum das pessoas se envolverem com os vícios está ligada à situação financeira. O desemprego hoje é uma causa comum e nós estamos passando essa fase difícil no nosso planeta, não só aqui no Brasil, mas especialmente também aqui no Brasil. Porque país de primeiro mundo conseguiu auxiliar mais os seus habitantes. Aqui no Brasil, muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas, né, desempregadas. As discussões nos lares são difíceis de não ter quando se falta o básico nos lares. Falta de condições de manter um lar. Alimentos, não tem pagamento de contas, não consegue cumprir com seus deveres. E acaba por consumir bebidas, por consumir drogas, tentando se esconder daquela situação negativa. Nem todos possuem equilíbrio no enfrentamento de situações difíceis, nós sabemos disso. Somos espíritos, nem todos têm o equilíbrio, têm a calma, têm a tranquilidade de não se envolver. Sem contar que o viciado ele possui o vício também das mentiras, né? O viciado costuma mentir muito bem, né? Costuma mentir e mente para si mesmo, na verdade. Não só para ele, mente para si mesmo, não só para o outro. Muitos acabam se tornando passando necessidade, e talvez às vezes tenham mesmo filhos passando necessidade, mas o vício fala mais alto e muitas vezes o que ele acaba por angariar, por conseguir, ele acaba trocando por drogas ou por qualquer valor monetário para conseguir mais drogas para o seu uso. Infelizmente é assim. Por isso que é importante que nós quisermos auxiliar, quisermos doemos para instituições de caridade, que sabemos que a destinação daquele alimento que nós vamos doar seja realmente direcionada às pessoas que vão se beneficiar daquilo. Pode ser uma casa espírita, pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica, pode ser qualquer lugar, mas qualquer lugar que realmente vai direcionar aquela doação para as pessoas realmente necessitadas e que vão receber. Porque muitas vezes nós doamos, infelizmente é assim, nós não estamos julgando, mas muitos pedem e acabam não levando aquilo para os seus filhos mesmo nos lares, se utilizando daquilo. Enfim, os vícios são uma causa terrível que destrói os seres humanos desde sempre. E falando na humanidade, nós vamos falar do vício também, do abuso, né? Abuso que acontece muito nos lares. A maioria dos abusos na parte da sexualidade acontece dentro dos lares, que é um vício terrível, que muitas vezes ultrapassa encarnações. Não esquecendo que nós somos espíritos. Somos espíritos. E somos espíritos, nós trazemos vícios de encarnações anteriores. E também vícios na parte da sexualidade. Então, nós falamos da parte física, nós falamos da parte moral, e agora nós vamos falar das consequências espirituais, que é, na verdade, né, o mais importante, não que tudo seja importante, nós falamos aqui da parte espiritual, especialmente, né? Nós possuímos o perispírito, que é a nossa identidade espiritual, o nosso RG espiritual, onde ficam registradas todas as nossas perfeições e as nossas imperfeições, ok? Né? Espíritos que possuem tendências viciosas carregam consigo essas tendências até conseguir vencê-las, e que muitas vezes não é fácil, né? Todos os vícios estão relacionados a tendências inferiores, né? Porque o vício é uma tendência inferior, que trazemos conosco como espíritos imortais. E se nós estamos reencarnados aqui, é porque nós temos vícios, nós temos coisas a serem tratadas, nós temos coisas negativas a serem superadas. Essas situações negativas nós reencarnamos aqui, né? E todo cuidado no contato com substâncias deve ser evitado. Exatamente por causa disso, que todo espírito possui as suas más tendências. E se tem aquela facilidade em adentrando em um vício, abraçá-lo com toda a força e retornar ao vício de encarnações anteriores é muito fácil, né?
E todo cuidado deve ser evitado, como eu disse. Mas se existe, que exija com equilíbrio, né? Sem cometer excesso. Se existe, que não cometa excessos, mas nem sempre se consegue equilibrar, né? Segundo pesquisas feitas agora, o abuso do consumo de álcool cresceu muito, cresceu até em 38% durante a pandemia. Relacionado ao que? A tristeza, relacionado à depressão, relacionado a pessoa estar dentro de casa, já ter o hábito, vou beber uma coisinha, vou beber outra coisinha. Está dentro de casa, mas está bebendo, então aumentou muito o consumo de álcool. Pode-se pesquisar isso. Foi na internet para ver 18% nos hipermercados, 38%, né, nos atacados, o aumento de bebida nessa pandemia. A cada ano morrem cerca de 3 milhões de pessoas no mundo devido ao consumo de álcool. É muita gente, né? A solidão é um fator determinante para isso. Por isso as instituições de auxílio, como o CVV, que eu sempre falo no CVV, porque eu fui voluntário no CVV por um período, e as pessoas necessitam de conversar, porque as pessoas se sentem sós. Hoje muitas pessoas moram sozinhas, ainda mais agora na pandemia, que ficam mais, quem era sozinho ficou mais sozinho ainda, porque sequer, principalmente os idosos, não podendo receber a visita sequer dos filhos ou dos netos, agora deu uma abridinha, se descobriu que não precisa ser tanto assim, mas no início foi muito cruel isso que foi feito, não é verdade? Muitas pessoas ficaram isoladas, e essas instituições são muito importantes para dar uma sustentação para essas pessoas isoladas nos seus lares, independente da pandemia ou não, porque sempre existem essas pessoas, eu sou prova disso, que eu já trabalhei com isso, e o telefone não para, eles ligando, querendo conversar, querendo bater um papo, querendo ter uma companhia, nem que seja por telefone, né? Apesar da Organização Mundial de Saúde considerar o alcoolismo uma doença, muitos não levam isso muito a sério. O álcool, como todas as drogas, causa uma sensação de prazer no início, mas depois se torna um problema, como todas as drogas, como tudo que vicia, né? Nós estamos chegando a mais um final de ano, e é por isso que eu escolhi sobre esse tema, porque é um ano em que nós tivemos muitas situações difíceis, né? Com muitas situações negativas, e é onde, nessa época, onde os brindes com bebidas alcoólicas são mais comuns. Não é verdade? Existe até um pedido por parte dos governantes para que não se reúna muita gente, né? Maior número de pessoas no ambiente, tudo, mas acaba se bebendo sim, né? E é onde muitas vezes as crianças são inseridas nesse grupo. Toma só um golinho, é só hoje. Hoje nós temos os champanhes sem álcool, para se brindar, aqui em casa a gente faz assim, para as crianças brindarem, mas nem todo mundo tem esse cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, né? Temos que ter muito cuidado com essas crianças. Vamos nos lembrar, né, que nós somos espíritos que trazemos conosco e podemos trazer conosco uma queda para o consumo daquela substância. E vamos falar das influências espirituais relacionadas aos vícios, né? Nós sabemos que nós estamos cercados de espíritos, não é? Entre eles, aqueles que deixaram o corpo, mas que continuam presos ao vício, que são muitos. Sabemos que somos espíritos imortais, não sabemos? Sabemos, de muitas vivências, sabemos. E é necessário ter cuidado, especialmente respeito às nossas crianças e aos nossos jovens. Sendo nós todos espíritos reencarnantes, é comum espíritos trazerem consigo registros desses vícios. E como é época de festa, a tolerância se torna maior. Isso acaba por permitir que essas crianças jovens consumam bebidas alcoólicas. Você lembra quando os pais não levam chupetinha e davam para a criança, ó, né? Tinha esse hábito, que é da minha época, sabe disso, né? No copo da bebida, já é uma forma errada de se agir, né? Aí cresce mais, aí se diz, ó, você pode beber só um pouquinho, é só hoje, hein? Tudo bem. Mas e se a criança, se aquele jovem, aquele espírito está ainda no começo da sua reencarnação, tem uma tendência para consumir álcool? Acaba por se viciar. E a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. Os espíritos de luz nos falam sobre isso. Os amigos espirituais nos falam sobre isso. A doutrina nos esclarece que se o espírito reencarnante possui uma tendência relacionada ao vício,
Basta um simples contato com aquela substância para que o vício retorne. O período inicial da reencarnação do espírito é decisivo na formação do seu caráter e da sua personalidade. Porque nesse período, na primeira infância, que é considerado até os 7 anos, o espírito é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar seu adiantamento para o quadro são encarregados de educar, não está isso? Né? Nos livros da nossa doutrina. Existem pessoas que basta ter o contato uma vez e já se vicia, principalmente com drogas, como o crack, por exemplo. Nós ouvimos sobre isso, usa 2, 3 vezes, o álcool muitas vezes não. O álcool a pessoa começa a beber, bebe um pouco, bebe numa festa, só no fim de semana, depois começa a beber também na segunda, depois na terça, depois na quarta, depois de manhã e de noite, e daí a pouco não consegue fazer nada se não beber. Já acorda muitas vezes tremendo as suas mãos. Precisa beber alguma coisa alcoólica para que o seu corpo volte ao normal. Já é o vício. Quantas pessoas não vivem isso e viveram isso? Muito difícil. A pessoa sai e não volta. Vou ali comprar um cigarro, não volta. O almoço está pronto, não volta. Vem aparecer no fim da noite, muitas vezes até mentindo. Porque o viciado mente, e mente principalmente para si mesmo. Não aceita que é viciado. Eu bebo quando eu quero, eu paro na hora que eu quiser, e nós sabemos que não é assim. Quando o espírito ainda na infância e na juventude ainda está em formação, temos que ter muito cuidado com isso. Porque, como eu disse, às vezes usa uma vez e já se vicia. O contato com drogas e com bebidas tem acontecido cada vez mais cedo, mais precocemente. Realmente existem pessoas que bebem e não viciam. Outros bebem e viciam no primeiro contato. Porque aquele espírito, se não se vicia, é porque já venceu aquela imperfeição, referente àquele vício, encarnações anteriores. Realmente, tem pessoas que não viciam, mas muitos viciam no primeiro contato. Por isso, tem que ter muito cuidado. E o que acontece? Muitos de nós, muitos espíritos pedem para reencarnar, e reencarnam no meio onde vai ter contato com essas substâncias, que causaram sua queda em encarnações anteriores. Não um planeta de prova? É a prova. Sua prova é resistir ao vício novamente. E às vezes reencarna no meio onde vai ter essas substâncias. E para vencer muitas vezes a prática do furto e do roubo, ele vai buscar um ambiente que se são corriqueiras essas práticas, onde conviverá com pessoas que fazem aquilo e não se deixará influenciar. Muitas vezes o espírito pede para reencarnar naquele meio, mas muitos acabam sucumbindo à prova, porque convivem naquele meio, o espírito tem aquela tendência e acaba por não vencer. Mas muitos conseguem vencer sim, porque o espírito, antes de reencarnar, ele se prepara. O planeta é um local, né? O planeta Terra é um local da sua prova, onde ele vai conviver com aquelas situações e vai ter a força necessária para não sucumbir ao vício. O planeta espiritual, vamos dizer, é o lugar da escolinha, é o vestibulinho, é onde se estuda, onde se prepara. E aqui, né, se prepara para o retorno, e aqui vai ser a prova, o contato com os vícios é necessário, né? E todas as formas que o espírito possui de imperfeições são necessárias para que ele as vença e evolua, vencendo aquela imperfeição. Então muitos reencarnam naquele meio difícil, mas conseguem sobreviver. Não tem pessoas que vivem num ambiente onde tem bebidas e ele consegue sobreviver ele tomando refrigerantes tranquilamente. Muitas vezes é uma prova para ele aqui, às vezes aquele espírito já vem com aquela tendência, mas ele consegue vencer porque ele se preparou também na parte espiritual. A quantidade de vícios que o ser humano possui está muito além do consumo de substâncias alucinógenas, não é? De bebidas, de cigarros. Temos consumidores compulsivos. Sexo compulsivo, maledicência, não é? Jogos de azar, até de videogame hoje, de celular também. Nós vemos crianças pequenas, né, no celular o tempo todo. No videogame também, o vício dos palavrões, o vício do poder. Como é duro as pessoas que se apegam ao poder, se apegam como se apegam a uma droga, o apego ao trabalho.
né? O consumismo, nos exercícios físicos, a obsessão pelo corpo, que também é um vício, a gula também é um vício. Ou seja, tudo que escraviza e causa dependência é vício. Nós temos uma doença nova agora, a nomofobia, que é o vício em internet e smartphones. Os medicamentos, não tem os viciados em medicamentos, a farmacodependência que se fala. Sabiam que o Rivotril, que é um remédio antidepressivo, é o segundo remédio mais fabricado e vendido aqui no Brasil? Olha só, o Rivotril. Sem contar que pais que se utilizam de drogas ou álcool criam condições de 20% para que seus filhos sejam dependentes também. Porque abre um leque para que os filhos também bebam, o pai está bebendo, até 20% dos filhos dos dependentes podem também se tornar pessoas que bebem ou até se tornar alcoólatras. Nós não sabemos de casos de bebês que já reencarnam, filhos de mães viciadas, já nascem com crise de abstinência, porque já recebeu aquela dosagem enquanto no útero da mãe. Isso é muito triste, né? O viciado ele mente para si e mente também para os outros, porque se admitir viciado é muito difícil. Costuma ser muito difícil. Reconhecer, né? Como eu disse lá atrás, eu bebo quando eu quero, eu fumo quando eu quero, uso drogas quando eu quero. Né? Então, não é assim. Até para reconhecer, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo mais controlar o meu vício, me ajuda. É muito difícil para a pessoa admitir isso, por causa do nosso orgulho. Né? Então, nós estamos cercados de espírito de vários níveis evolutivos. E os nossos irmãos que desencarnaram, presos aos vícios, e que aqui permanecem, necessitam de alguém que se utilize de drogas para que haja, né, para que eles possam utilizar da droga junto. Haja vista o possível, mas o corpo físico. As consequências espirituais. E se torna bem mais difícil o desligamento do vício, porque existe alguém invisível ao seu lado, sugerindo que se utilize aquela substância, e nem sempre o viciado resiste. Isso na linguagem espírita se denomina vampirismo. No capítulo 15, nos domínios da mediunidade, nós temos esse relato dos benfeitores espirituais. Eles dizem assim: transpusemos a entrada do ambiente, claro. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar, junto de fumantes e bebedores inveterados. Criaturas enganadas, de triste feição, se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo, arremessadas no ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impertinentes. Isso é o relato do Hilário, benfeitor espiritual, né? Do livro do André Luiz. Olha só. O que a vida começou, o Hilário fala, a morte continua. Então, morreu, não acabou. A pessoa que possui maus hábitos e vícios não desaparece com a morte. Cada qual, de acordo com seus vícios e hábitos, vai procurar um ambiente onde aquilo lhe seja oferecido. Procurar um ambiente, um encarnado que lhe ofereça o que ele necessita. Ou seja, que compartilhe dos mesmos vícios e dos mesmos hábitos. Hábitos não só de vícios, de bebida, de álcool, como eu disse, de tudo, de comprador compulsivo, de jogo, de qualquer vício que o espírito tenha. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, se pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência eles vos dirigem. E como é que eles nos dirigem? Fazendo com que nos utilizemos da substância, para que eles nos utilizem junto. Na questão 465 diz assim: com que fim os espíritos imperfeitos vos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Os encarnados, em sua maioria, se sentem assim também. Quando estamos em sofrimento, o sofrimento do outro se torna menor, não é? E não nos atinge da mesma forma quando estamos bem. Aí continua: e isso diminui o sofrimento dos espíritos? Claro, não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Olha só, às vezes fazem só mesmo porque vê a pessoa feliz, eles
como estão infelizes, querem também ver as pessoas infelizes. Mas aí muitos perguntam, mas por que Deus permite que esses irmãos infelizes prejudiquem o próximo, não é? Sem tomar uma atitude e não os afastam. Ou para quem acredita no inferno, né? Por que não manda eles para o inferno? Por que não manda eles para lá? Né? Aí vem a pergunta 466 do Livro dos Espíritos. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na bem. Aí o passares pelas provas do mal para chegardes ao bem. Então, surgem esses irmãos no nosso caminho para nos colocar à prova, para ver até quando nós conseguimos resistir ao mal, nos resistir aos vícios e às más tendências que nos são, os convites que nos são feitos, na verdade, né? Esse contato também pode ser positivo, né? Se o hábito é da oração, de estar em locais de oração, atrairá espíritos que identificam com esses hábitos também. Mas na parte negativa, vamos atrair espíritos que gostam das coisas negativas que nós gostamos. Por isso, orar e vigiar sempre. Vigiar nossos atos, com quem nós convivemos, principalmente evitando o uso de drogas, de alucinógenos, do que quer que seja, né? Não atrairá interesse, né, dos espíritos que interessam por vícios de substâncias, não é assim? Se a gente não usa, não vão ficar nos procurando, porque nós não necessitamos. É muito frequente no nosso trabalho de desobsessão nas casas espíritas, conversarmos com índios encarnados que estão na presença, junto com alguém, na companhia de alguém, porque gostam das mesmas coisas, apenas por afinidade. Não é porque tem coisa de vidas passadas, não está perseguindo nem nada. Só está ali porque eu bebo e ele bebe comigo, porque eu fumo e ele fuma comigo, porque eu jogo e ele joga comigo, porque eu como demais e ele come junto comigo. A gula, né? E quando se torna muito grave, essa obsessão pode se causar a simbiose difícil de ser desfeita. É o que se denomina possessão, subjugação. Ao contrário do que se pensa, né? Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, ok? Mas eles podem estar ao lado, fazendo com que se faça coisas terríveis. Tanto que o termo incorporação não é o correto, tá? Não é o correto, não é incorporação, é aproximação. Na pergunta 474 do Livro dos Espíritos, está assim: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos do mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa forma, paralisada? Aí os benfeitores respondem: sem dúvida. Olha só, sem dúvida. E são preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele consinta que por sua fraqueza ou por desejá-la. Então, nós temos livre-arbítrio e temos a consciência de não aceitar essas sugestões. É difícil, mas sempre quando acontece é porque é uma aceitação por nossa parte. Nós temos sempre o nosso mentor do nosso lado falando, não faça isso. E do outro lado falando, faça assim. A escolha é sempre nossa. A simbiose costuma ser tão forte nesses casos que nós observamos, né? Que tem momentos encarnados que são controlados, eles andam pela rua sem ritmo. Não vemos essas pessoas na rua falando. Nós observamos que sequer são elas que estão falando. É a subjugação. Dizendo palavras desconexas, não vemos essas pessoas nas ruas? Nem ele que está dizendo aquilo, muitas vezes. É subjugação. Se lembra de Jesus, naquela passagem com o jovem obsidiado, no episódio dos porcos, que fala assim, somos uma legião. É o que costuma acontecer nesses casos. Uma legião de espíritos acompanha aquele irmão. Nós vemos isso. E às vezes nós conversamos e falamos assim, nós somos muitos, você está me encaminhando, eu vou aceitar ajuda, mas tem muitos lá com ele, eles falam para nós. Tem muitos acompanhando ele, não importa, eu estou falando com você. Você segue o seu caminho e deixa que eles sigam o deles. No momento certo, eles também vão aceitar ajuda. Então, eles falam para nós, não estou sozinho acompanhando. Porque muitas vezes são débitos que aquele espírito, ao reencarnar, trouxe com ele.
e acabou se cedendo ao vício. E quando se vicia, quando se bebe, quando se usa droga, nós abrimos nossas defesas espirituais. E quando nós abrimos nossas defesas, fica mais fácil para o inimigo desencarnado se aproveitar, se aproximar e nos desequilibrar. Por isso, sempre cuidado, né? E isso vai causando dano ao perispírito, que muitas vezes necessita de muitas reencarnações para que se recupere o perispírito. Às vezes se reencarna com mongolismo, né? Paralisias, por toda uma encarnação para que o perispírito se recupere. Nicolau Pires, Parasitas e Vampiros, o livro de Nicolau Pires, fala assim: o parasitado sofre duplo desgaste de suas energias mentais e vitais, e o parasita cai na sua dependência, perdendo sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. Nicolau Pires, Parasitas e Vampiros. Nunca se pode dizer que a carne é fraca, como já falou ali. Depende da nossa vontade. Nós nos fortalecemos, nós não deixamos nos entregar. Não, mesmo que tenha vontade, se está observando que está se viciando, não ceder à vontade, o que é muito difícil. E já que é difícil deixar, vamos evitar de iniciar. Lançar a culpa de suas más ações à fraqueza da carne não é, portanto, senão subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão e deixa o espírito a responsabilidade por todos os seus atos. Nós costumamos comparar nossa felicidade com a liberdade de cometermos excesso, principalmente na juventude. Muitos cometem excesso, não se viciam, mas muitos acabam por se escravizarem por substâncias tóxicas, por toda uma encarnação. E pode muitas vezes se estender a encarnações futuras, que somos espíritos reencarnantes. Podemos reencarnar com órgãos deficitários, referente a áreas afetadas pelo vício, pelo baço, pelo fígado, pelo coração, pelos rins. Inclusive já reencarnando, né? Com cânceres desde o nascimento. Inclusive na região cerebral, né? Se tiver sido muito afetada, né? Por essa paralisia, né? Cerebral. No complemento da pergunta 921 do Livro dos Espíritos, diz assim: somos punidos nessa vida pelas infrações às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontamos pouco a pouco a origem que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho, e de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. A única forma eficaz de livrar das influências dos irmãos viciosos será a mudança de hábitos e a resistência em cedermos às suas sugestões negativas. Aí vem a pergunta 468 do Livro dos Espíritos. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência à vontade o homem repele? Que queirais que fizessem? Aqui, né? Quando abandona o campo, entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gado que tocou errado. Ou seja, eles não conseguem nada, mas eles ficam esperando à espreita. E quando surge esse momento propício para eles fazerem isso? Quando nós vibramos. É comum as pessoas viciadas, nós sabemos, não existe ex-viciado, né? Quem é viciado, é viciado. E, né, se consegue controlar o vício. É um dia de cada vez, não é assim que se fala? Um dia de cada vez. E no momento de sofrimento, de desilusão, de nervosismo, quando aquele espírito em sofrimento se aproveita para o ataque. E inúmeras vezes funciona, porque está suscetível ao retorno do vício, não é? Porque continua viciado. Cada um vai ao local onde ele é convidativo. Vai para o bar, vai para as máquinas de jogos, vai para a casa de prostituição, vai para o ponto de venda de droga. É nesse momento que ele se aproveita, ou seja, fica à espreita, esperando o momento propício para fazer o quê? Fazer com que aquela pessoa, que objeto da sua perseguição, ou que ele quer utilizar junto àquela substância, volte a fazer o que ele gostaria que fizesse para que ele se utilizasse junto. Olha só como é complicado. Sempre teremos ao nosso lado o espírito amigo nos aconselhando e o irmão infeliz do outro lado, né?
pedindo, tentando nos levar para o caminho mais difícil, né? Nós temos o livre-arbítrio, a nossa consciência, para não ir ou para ir, depende apenas de nós. A fuga da realidade não funciona para sempre, né? Quando passa o efeito do álcool ou da droga, o problema continua ali e com muito mais força. Más e boas tendências todos nós trazemos no nosso reencarne. Ceder ou não é conosco. Depende apenas de nós, né? Muita propaganda de bebida, muita propaganda de tudo, e nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos os bailes funk, as raves, que realizam esse trabalho hoje de propaganda, que hoje já é bem que proibido nos meios de televisão, né? Mas, infelizmente, essas festas, essas raves, esses bailes fazem esse trabalho muito bem. E nós temos que cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Para que não fiquem nesse de cigarros, de drogas, de energéticos, de narguile, o tal narguilé que está destruindo os pulmões das nossas crianças. É bom que fiquem todo mundo muito atento, né? Então, o uso da droga é um meio de se inserir ao meio. Quem não usa não está no grupo, não está na turma. E o que acontece? Acaba entrando no vício. Que oferece droga para um amigo é uma droga de amigo, né? Nós vemos pichado aí nos muros, né? E é isso. Nós que estamos sós, nós escolhemos nossas companhias. Vamos ter cuidado para quando retornar à parte espiritual, temos como suicidas inconscientes. Que tudo nós fazemos para destruir o nosso corpo, nós somos considerados suicidas, sim. Suicida não é só aquele que dá um tiro na cabeça, não. Todo vício traz nós para o suicídio inconsciente. Tá certo? Nós estamos terminando mais um ano. Então vamos tomar cuidado com os vícios, com os maus hábitos, com a bebida, né? Vamos brindar sim, mas com cuidado e cuidado com as nossas crianças. Nosso maior vício é nos considerar superior ao próximo, onde o orgulho está presente. Então vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado, vamos ter muito cuidado. A questão 793 do Livro dos Espíritos, para encerrar, fala assim: não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, esclarecidos, que é ocorrida a primeira fase da civilização. Não basta ser esclarecidos. Esclarecimento. Nós temos que ser civilizados. Nós temos que procurar da maior forma possível, com o maior empenho possível, nos afastar dos vícios e afastar os nossos dos vícios. Certo? Então, espero que o tema tenha sido interessante, né? Falamos das consequências, principalmente as consequências espirituais. Muito cuidado, porque nós destruímos nosso perispírito, nosso corpo espiritual, e quando nós retornarmos no novo retorno, na nova reencarnação, teremos que reconstituir o que nós destruímos do nosso corpo espiritual. E às vezes nós temos que reencarnar mais que uma vez para que isso aconteça. Então, vamos ter muito cuidado. Vamos ter cuidado com o que Deus nos empresta, que é o nosso corpo físico. Não nos é dado, nos é emprestado. Nada é nosso, tudo é emprestado. Agora vamos falar das vibrações. Vamos agradecer, né? O Geraldo Cardoso Ramos, que é irmão da nossa amiga Celina Ramos, que estava internado, né, com Covid-19, estava numa situação difícil, está bem, já está em casa, graças a Deus. Agradecendo, a Celina pediu para agradecer as vibrações. Vibrando pela Celina também, nós sabemos que ela tem câncer, está em tratamento. Meu irmão do coração, Romeu Carlos dos Santos, né? Ele está internado ainda, estava entubado, mas está melhor. Falei hoje com a sua irmã, ele está melhor, eu vi a testa, ele está melhor, com Covid, meu companheiro de trabalho no Centro Espírita Irmão X, né? Minha amiga nesse fracasso, a Bianca, sua nora, está melhor, mas a dona Ega, que é a mãe da Bianca, ainda está internada, porque é uma pessoa de idade, ainda está necessitando cuidados, mas a Eunice agradece as vibrações também. Aniversário do Gustavo Guimarães, filho da minha querida Cristina Mosquiavo Guimarães e do Márcio Guimarães. Parabéns, Gustavo, muitos anos de vida.
Parabéns também para a Alessandra Queiroz Rubina, a Ale, minha amiga, irmã do irmão X, e da Luísa Maciel, minha amiga, irmã da Vilma Maciel, minha companheira também, irmã do irmão X, fazendo aniversário. Parabéns a todos e graças a Deus as pessoas se recuperando. Não vamos esquecer de vibrar pelos que não conseguiram vencer a enfermidade. Estamos ainda com um número alto de pessoas, irmãos nossos, retornando à pátria espiritual. Que sejam abraçados pelo plano espiritual maior e os que ficam também sejam auxiliados pelos mentores amigos, pelos nossos amigos da espiritualidade. Tem um negócio aqui na minha tela aqui do Google que me atrapalhou. Então, possamos estar juntos na próxima semana, possamos estar juntos, falando novamente de outro tema. Desculpe aqui no final, porque entrou o negócio do Google aqui, eu não conseguia mexer aqui na tela, tá bom, pessoal? Olha, agradeço a todos pela presença, foi uma palestra um pouco longa, porque o assunto é muito longo, e nós falaremos desse tema futuramente, se Deus permitir. Então, vamos fazer aquela nossa vibração final, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, nossos mentores individuais, por mais oportunidade que tivemos de aprendizado. Vamos fechar nossos olhos bem tranquilamente, vamos imaginar o Mestre Jesus à nossa frente nesse momento. A sua mão está espalmada sobre as nossas cabeças, e das suas mãos sai um jato de luz, que vai adentrando ao nosso corpo, a partir da nossa cabeça, se espalhando por todo o nosso corpo. Essa luz é uma luz bem azul, que vai percorrendo o nosso corpo. Vamos levar essa luz a um órgão do nosso corpo que esteja necessitando de auxílio. Precisa de a nós mesmos. Agora vamos levar essa luz a alguém que esteja internado, que esteja precisando de ajuda, não só na parte física, mas na parte moral, na parte espiritual. Vamos imaginar o nosso globo terrestre, vamos envolver esse globo terrestre com essa luz azul do Mestre Jesus, para que o nosso planeta receba a ajuda necessária, para que todos possam ser ajudados, todos que estão necessitados de auxílio, seja moral, seja espiritual, seja físico. Que essa luz adentre os nossos lares. Vamos levar essa luz a cada cômodo das nossas casas. Vamos levar essa luz ao nosso local de trabalho, para que ele continue equilibrado e possa continuar nos oferecendo o alimento para colocar às nossas mesas. E que essa luz permaneça na nossa presença, em nossos locais que nós passarmos durante a semana, nos abraçando, nos iluminando, nos auxiliando. Agradeço ao Mestre Jesus, aos mentores amigos, tudo o que nos tem oferecido. Sabendo que tudo o que acontece conosco é para o nosso bem, às vezes, muitas vezes, nós não entendemos dessa forma. Muita paz a todos! Muita paz nos nossos lares, muita paz no mundo, muita paz em nossos corações. Que Deus ampare a todos nós. Que Deus ilumine a cada um dos habitantes desse planeta e desse universo. Graças a Deus, graças a Jesus, e que nós possamos estar juntos na próxima semana. Tenha uma ótima noite, um beijo no coração de todos e muito obrigado pela presença.